E para dar continuidade, então, eu gostaria de apresentar a doutora Ana Maria V. Kick, que possui graduação em Química e licenciatura em Ciências pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, especialização em Toxicologia aplicada à vigilância sanitária pela Fundação Oswaldo Cruz, e especialização em Desenvolvimento Tecnológico Industrial pelo Centro Nacional de Pesquisa em Recursos Genéticos e Biotecnologia, e atualmente cargo comissionado da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Tem experiência também na área de engenharia agrícola. Muito obrigada pela presença. Bem, obrigada à organização do evento, obrigada, Adriana, pela introdução. Boa tarde a todos. E o que eu vou tentar trazer aqui, hoje o Luiz Cláudio já falou um pouquinho pela manhã de como a Anvisa se organiza, e também já falou que a Anvisa está dividida por produtos e não por processos, e nossa área é a área de toxicologia, onde a gente tem um enfoque, principalmente a agrotóxicos, porque nós temos normas e regulamentos para isso, e também a outras substâncias, todo aquele universo de substâncias que não encontra abrigo em outras áreas daquelas que foram apresentadas hoje pela manhã. Então, a toxicologia acaba ficando com aquilo que está no limbo e agrotóxico, que tem uma norma clara. Então, eu vou trazer aqui, hoje, essa apresentação, vincular um pouquinho da nossa experiência de agrotóxicos com o que está acontecendo com a nanotecnologia. Como ele falou hoje de manhã, é muito importante que a gente tenha um respaldo para a nossa tomada de decisão. E esse respaldo, evidentemente, está num conjunto de normas que nos levam a poder regular e a poder dizer esse produto é interessante para a sociedade ou esse produto não é interessante para a sociedade. Vocês imaginam que a gente autorizar é muito fácil. Às vezes, os efeitos de uma autorização eles só vão ser percebidos 20 anos depois, a longo prazo. E não autorizar, a gente tem que ter argumentos muito sólidos para fazer isso. Quando o interesse econômico é grande, você dizer não é permitido, você tem que estar baseado em ciência, você tem que estar baseado em instrumentos que nos permitam tomar essas decisões. Então, é muito importante todo esse arcabouço regulatório que nos leva a essa tomada de decisão. Como eu falei, a lei de agrotóxicos, só para se ter uma ideia, o Brasil trabalhou desde 1934, a maioria não era nascida, que a gente tinha uma regulação para agrotóxicos. Essa regulação de 34, ela ficou vigente até 89, o ano da lei de agrotóxicos. De 34 a 89, nós tivemos o quê? Socialmente, o que a gente viu acontecer? Na década de 70, organoclorados, né, o livro Silent Spring, enfim, toda aquela descoberta, a ciência foi descobrindo os malefícios e não só os benefícios que se pregavam nos agrotóxicos. Então, a isso se mobiliza a sociedade e o Ministério da Saúde começa a fazer parte da avaliação dos agrotóxicos, a área de saúde entra nessa questão no início da década de 80. Somente no final da década de 80, em 89, o Legislativo passa a pensar nisso de uma maneira mais holística e envolver, então, aí o meio ambiente, quando a gente já tinha exemplos do que vinha acontecendo. Então, veja, do período de 34 até 89, a gente precisou de todos esses anos para descobrir alguma coisa e poder regular dessa maneira. Então, o que a sociedade, eu acho, espero, que nós esperamos aqui, é que essa experiência não precise se repetir num futuro tão longo assim, até a gente conhecer efeitos de longo prazo e aí sim regular. Então, muito importante que a gente possa prever e pensar nessa situação hoje, não deixar isso chegar ao ponto que chegou, por exemplo, com agrotóxicos. E, para isso, a gente tem envolvido, então, várias coisas aqui, desde a Constituição Federal, o artigo de meio ambiente, de saúde, né, a lei de agrotóxicos, a criação do SUS, a lei de propaganda, o decreto que regulamenta a lei de agrotóxicos, revisto em 2002, e aí os regulamentos, a lei de propriedade de dados, que ainda carece de complementos nela,
e os regulamentos dos 3 órgãos envolvidos, então, saúde, meio ambiente e agricultura no registro de agrotóxicos. Então, o que eu vou fazer realmente é um paralelo. E aí, como eu disse, a avaliação desses produtos, então, ela está dividida em 3 pastas, saúde, meio ambiente e agricultura. A gente concede o registro, a gente, depois que esse produto está registrado e vai para comércio, a gente tem os dados de retorno, dados epidemiológicos ou de impacto, ou, enfim, de verificação que esse produto não é eficiente ou que ele cause algum dano ao meio ambiente, principalmente à saúde. Ele é reavaliado. A princípio, o registro é um registro que vale ad eternum de agrotóxicos. Isso tem um benefício, porque a gente não precisa estar revendo a cada 5 anos, às vezes, ou consumindo o nosso trabalho, a nossa força de trabalho em rever coisas que não são tão importantes, e sim centralizando e focando naquilo que realmente é importante para rever esses dados. Isso, então, configura o registro do produto em nível nacional e ainda tem o cadastro em nível estadual para uso desses produtos. Agora, eu vou entrar um pouco, então, só naquilo que diz respeito à avaliação toxicológica, que é do que eu vou falar aqui. Claro que o conjunto, a tomada de decisão para o uso desses produtos é vinculada aos 3 órgãos. Ela não pode, o produto não pode ser usado se um dos órgãos não autorizarem. Então, vamos entrar um pouquinho na avaliação, né? Aqui os ratinhos ainda são importantes para a nossa tomada de decisão. A gente não pode, apesar das metodologias hoje estarem evoluindo para testes in vitro, ainda tem muitos guidelines que não podem dispensar o uso de animais para teste. E quando nós pensamos na regulação, o que nós estamos pensando? O que nós estamos pensando avaliando um produto toxicologicamente? Essa categoria de produtos é uma categoria que todo mundo está exposto. Independente de querer ou não querer, é difícil que a gente possa se manter só com produção orgânica. De alguma forma ou de outra, nós vamos estar expostos, então nós temos que nos preocupar com a exposição ocupacional, né? Tanto ao trabalhador da fábrica como aquele que vai estar aplicando o produto, e aqui aos trabalhadores que vão mexer com nanomateriais. E a população como um todo, pensando desde a criança até o idoso, que vai ter um comportamento diferenciado, inclusive antes da criança, né, enquanto ela ainda está no ambiente intrauterino. Para isso, nós precisamos trabalhar com guidelines e metodologias muito claras. Essas metodologias precisam ser, para a regulação, internacionalmente aceitas. Ou seja, se elas forem metodologias internacionalmente aceitas, a gente vai poder comparar esse produto com a avaliação de qualquer outro país, a gente vai ter reprodutibilidade nesses estudos, avaliação de endpoints relevantes, ou seja, a gente não quer olhar para coisas que não sejam importantes, vamos focar onde realmente é importante, e a uniformidade de tratamento. Como eu vou definir o resultado de uma avaliação de um produto para outro, vai existir uma uniformidade nesse tratamento. Então, é muito importante que isso seja harmonizado internacionalmente. Essa harmonização internacional, ou esses guidelines, a gente tem os guidelines bastante conhecidos dos Estados Unidos, a gente tem do Japão, tem alguma coisa da Austrália, e eles estão sendo reunidos nos últimos anos, mas no âmbito da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, até porque todos esses países que eu citei, que tradicionalmente têm metodologias, fazem parte. Então, são protocolos já padronizados e uniformizados. Novos protocolos precisam ser validados, harmonizados e aceitos para que a gente possa usá-los em regulação. Em estudos, às vezes, nós temos a necessidade de trabalhar com metodologias que não têm um guideline definido. Quando a gente quer definir um mecanismo de ação ou algo desconhecido naquele produto que está se comportando de uma maneira diferente, então, esse guideline, preferencialmente, precisa ser discutido com as agências de regulação. Por quê? Porque ele não vai trabalhar com esse guideline, se ele não trabalha com um guideline harmonizado, ele não vai trabalhar também com os princípios de boas práticas de laboratório, e a gente não pode rastrear esse estudo. Então, preferencialmente, ele precisa ser acordado com as agências reguladoras anteriormente
a elaboração do estudo. Isso tudo nos permite, então, trabalhar com boas práticas de laboratório, que aí o Inmetro entra nessa questão, avaliando os laboratórios que executam esses estudos. Evidentemente que o ônus da prova, para se registrar um produto, é de quem está querendo comercializar esse produto. Não cabe ao governo provar. Ele que tem que provar, a indústria que precisa provar que o seu produto é seguro. Então, para trabalhar dessa maneira, nós precisamos trabalhar, então, com boas práticas de laboratório e rastreabilidade. Não que isso vá nos garantir a qualidade do estudo, mas permite rastrear esses resultados. Então, de posse desses guidelines, a gente começa uma avaliação, e um dos principais, o início da nossa avaliação, digamos assim, é a discussão do processo de síntese, as impurezas presentes nesse produto técnico, uma análise qualitativa e quantitativa do que nós temos lá, até 0,1%, tudo precisa ser identificado, abaixo de 0,1%, aquilo que tem a relevância toxicológica ou ambiental, e a caracterização dos produtos, do ponto de vista dos estudos físico-químicos e os estudos de toxicocinética. Do ponto de vista de toxicologia, a gente começa a estabelecer o parâmetro através desses dados. E aí, eu vou fazer um paralelo, então, com a nanotecnologia, o que se conhece, e esse é um trabalho que vem sendo... O que eu estou trazendo aqui, especificamente, é parte de um grupo de trabalho que foi formado no âmbito da OCDE, novamente, e estabeleceu alguns dados mínimos para os produtos. Então, é isso que eu vou... de nanoprodutos, é o que eu vou estar citando daqui para frente, essa comparação entre o que a gente tem para agrotóxicos e esse tipo de produtos. Então, essa parte aqui de identificação do produto, ela é muito parecida com agrotóxicos, muito semelhante, diferindo aqui no que está em vermelho, né, composição do nanomaterial, incluindo o grau de pureza e de impurezas, de aditivos, a morfologia básica, descrição da superfície química. Aí começa a diferenciar um pouquinho as recomendações, né? A descrição das atividades catalíticas conhecidas, que é um pouquinho diferente daquilo que a gente tem para agrotóxico. Aqui, as propriedades físico-químicas. Eu não trouxe todas as propriedades físico-químicas de agrotóxicos, mas é aqui que fica, basicamente, a grande diferença, começa a grande diferença entre os produtos, né, compostos por nanopartículas e os produtos agrotóxicos, por exemplo. Aqui a identificação deles, como que eu vou identificar e como que eu vou reproduzir essa identificação em laboratório, começam as diferenças. Tóxico-cinética do produto, absorção, distribuição, metabolismo e excreção. É um dos primeiros estudos que a gente vai avaliar. Através dele, a gente consegue compreender como é que esse produto se distribui no corpo. Os órgãos-alvos, que a gente vai ter que observar com mais cuidado nos estudos de médio e de longo prazo. Como que esse produto se distribui, o tempo entre a administração e a excreção dele. E esse material todo, para ser estudado, os metabólitos dele também precisam ser estudados, às vezes, do ponto de vista toxicológico, e é aqui que a gente vai definir. Então, quando se pensa nesse estudo aqui, eu acho que é uma das principais dificuldades que a gente tem para nanomateriais. Por quê? O método precisa ser determinado. Para substâncias químicas, em geral, a gente vai radiomarcar ou vai acompanhá-la de alguma forma. Agora, quando a gente trabalha com nanomaterial, como que isso vai ocorrer? Como que a gente vai marcar essa substância e como que a gente vai acompanhar ela? Ela saindo de um estado para outro, ela pode ter um comportamento completamente diferente. Então, eu acho que esse é um dos estudos que a gente vai ter mais dificuldade aí na metodologia para acompanhar. Os demais aqui, que a gente faz avaliação aguda, do ponto de vista agudo, tanto do produto técnico como do produto formulado, com esses estudos aqui, a gente tem restrição de registro para os estudos de mutação e os demais servem para definir a classificação, o perigo, né, os equipamentos de proteção e os estudos de resíduo. Todos esses estudos aqui,
Eu estou trazendo só rapidamente aqui as metodologias que são seguidas, basicamente, da OECD, mas todas essas metodologias que estão aqui são as mesmas que a gente utiliza e são as mesmas que estão sendo indicadas para testar esses materiais. Ou seja, depois que se estabeleceu o dano ou a toxicidade aguda ou tanto a crônica, aí vai depender de qual é a forma do material. Aí a gente vai ver no órgão-alvo o que ocorreu, qual foi a toxicidade sistêmica. Enfim, não vai mudar muito. Esses estudos todos que estão sendo recomendados, tanto do ponto de vista agudo, como do ponto de vista crônico, são as mesmas metodologias. Evidentemente que alguns são alvos, ou são portas de entrada que a gente tem que preocupar um pouquinho mais, a toxicidade inalatória, a sensibilização cutânea, possibilidade de fototoxicidade, mas todos eles têm a mesma metodologia, pelo menos hoje é o que se indica que siga a mesma metodologia. Aí se classifica o produto, hoje, em 4 classes, do ponto de vista do perigo, com base no dado mais restritivo. Do ponto de vista de curto prazo, longo prazo, carcinogenicidade, reprodução e efeitos teratogênicos, se estabelece e todas as metodologias são exatamente as mesmas. Talvez algum teste, toxicidade inalatória, a gente precisa explorar um pouco mais ou fazer um teste de um prazo maior, mas é a mesma metodologia, basicamente. Do ponto de vista de agrotóxico, a importância da lei, né? Esses estudos aqui, de longo prazo, e os estudos de mutagenicidade, são estudos que representam um cutoff, proíbem o uso desse produto, proíbem que esse produto vá para a sociedade. Então, é um diferencial que a gente tem um amparo para tal. Com isso, a gente estabelece, então, a avaliação toxicológica do produto. No produto técnico, todos os estudos agudos e crônicos definem uma ingestão diária aceitável. Os estudos de resíduos com o produto formulado se estabelece um limite máximo de resíduos. E, então, a avaliação do risco dietético, quando esses produtos vão ao mercado, a gente vai, à medida que vai incluindo novas culturas, até chegar ao limite máximo que se espera de risco. Bom, agora eu vou falar um pouquinho todas essas metodologias que foram recomendadas por esse grupo, que foi formado no âmbito da OCDE, foi formado em 2004, quando eles sentaram para estabelecer nos Estados-partes, o que havia de nanotecnologia, o que havia de regulação, o que estava evoluindo. Foi feita uma pesquisa. Em 2006, eles estabeleceram um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho tem por objetivo, foram formados 7 subgrupos, e tem por objetivo maximizar os benefícios, né, ambientais e minimizar os impactos da nanotecnologia. Em 2010, foi publicado esse manual, esse guia de orientação, que é basicamente o que eu falei até agora. Essas metodologias, a recomendação dessas metodologias. E esse manual é um manual, como eles dizem, vivo, né? É a primeira versão que está saindo, e a tendência é que ele vá sendo modificado na medida que necessário. E eles estabeleceram também 14 nanoprodutos que estão sendo comercializados ou que estão em vias de serem comercializados para serem estudados. E para serem estudados a fundo, com base em todas essas metodologias que eu citei. Eu acho que, a partir da avaliação desses 14 produtos, a gente passa a ter um pouquinho mais de informação científica para a tomada de decisão. Isso tem um prazo de 10 anos para acontecer, mas são os 14 produtos que foram definidos pelos especialistas, pela indústria, para que sejam pesquisados e avaliados nesse período. Bem, não sei se isso são conclusões, né, mas reflexões do que está ocorrendo, do que a gente ouviu aqui até o momento, né? Nós temos diferentes tipos de nanomateriais e, para isso, nós vamos ter também diferentes metodologias de análise. Definir isso como uma regra, tem que se pensar em cada tipo de produto, onde ele vai ser utilizado, qual é a intenção desse produto.
conhecimento da aplicabilidade e reprodutibilidade das metodologias ainda é limitado. Nós estão sendo indicadas essas metodologias, mas elas estarão sendo usadas pela primeira vez para esses produtos, e a gente precisa, então, analisar isso com cuidado. A gente tem que pensar muito na finalidade de uso dos produtos também. Não existem regras específicas, a gente está trabalhando nesse caminho, é uma busca, né, no âmbito da regulação, a necessidade de regulação, mas como que deve ser essa abordagem regulatória, né? Tudo precisa ser regulado, precisa se saber o que está se produzindo. Agora, alguns produtos talvez não precisem de uma regulação específica, porque talvez as metodologias ou a forma de avaliar hoje já permitam, por exemplo, pensando em agrotóxico. Será que o nosso arcabouço regulatório é suficiente para uma tomada de decisão? A gente pode pensar nisso. Agora, talvez a metodologia ainda não. Mas o arcabouço regulatório, agora precisamos definir aonde essas substâncias vão estar enquadradas. E é claro que, para essa tomada de decisão, a evolução científica na produção deve ser acompanhada na evolução da avaliação dos riscos à saúde dos trabalhadores, da população e do meio ambiente. A gente não pode parar, eu acho que tem que se incentivar o conhecimento nas duas áreas, para que a gente não chegue no momento depois de perceber o que aconteceu com agrotóxicos, que se demorou de 34 até 89. A lei de agrotóxicos saiu num momento específico, que foi nas vésperas da Rio 92. A gente sabe que era um momento regulatório interessante para que ela saísse, né? O que a gente não gostaria que acontecesse é que isso se reproduzisse com essa categoria de produtos. Isso.